Nessa parte B, vamos continuar falando sobre os disjuntores. Então, a tabela 12.1 abaixo mostra os valores da corrente convencional de atuação I2, tá? Para tipo de disparador térmico não compensado e compensado. Então, corrente nominal de ajuste, corrente convencional de não atuação, corrente convencional de atuação e tempo convencional de atuação. Então, temos agora tabelas de capacidade de disjuntores termomagnéticos. Disjuntores termomagnéticos tipo UNIC, né? Cortesia Pial-Legrand. Né? Então, aqui um disjuntor unipolar, aqui a corrente nominal de 10 a 70 amperes, modelo bipolar, corrente de 10 a 100 amperes, tripolar de 10 a 100 amperes. Unipolar, uma fase, duas fases, bipolar, duas fases, tripolar, três fases. E as características elétricas, né? Norma de referência, né? NBR 5361, frequência 50 a 60 Hz, correntes nominais, né? Unipolares, bipolares e tripolares, aqui de 10 a 100 amperes. Limiar de atuação magnética, limiar de atuação em curto-circuito, né? Tá? 10 a 70 amperes, 90 a 100 amperes, dependendo se é curva C ou curva D. Número de polos, então 1, 2 ou 3, um monopolar, bipolar, tripolar. Capacidade de interrupção e tensão de funcionamento, né? Para 127 volts, 220 volts e 330 volts. Aqui 5 kA, 3 kA, para 1, 2 e 3 polos. Temos aqui uma curva de atuação típica dos disjuntores UNIC, né? Aqui a corrente, tá? Corrente e aqui tempo de atuação, né? Então, quanto maior a corrente que passa pelo disjuntor, menor o tempo de atuação. Então, quanto menor a corrente, maior o tempo de atuação, tá? Temos uma tabela com os disjuntores termomagnéticos da Siemens, né? Unipolar, bipolar, tripolar e correntes nominais de 10 a 70, 10 a 100 e 10 a 100 amperes. Tá? Aqui as curvas características de disparo daqueles disjuntores da Siemens, né? Aqui corrente e tempo de atuação. Tá? Curva B, corrente e tempo de atuação, curva C. Agora vamos falar como dimensionar um disjuntor. Aqui temos um exemplo, né? Temos um quadro de distribuição de potência ou de força, uma linha de alimentação de 15 metros, um chuveiro de 5.400 volts ampere, tá? São dois condutores carregados, pois é 220 volts, condutores isolados de cobre com isolação tipo PVC, né? Instalados em eletroduto embutido em alvenaria, linha B, B1, né? Na tabela. Sendo 30 graus a temperatura ambiente e comprimento do cabo desde o quadro de distribuição de 15 metros. Então temos aqui 15 metros, duas fases, a proteção, um circuito. Tá? Queremos calcular o disjuntor, dimensionar o disjuntor. Primeiro vamos dimensionar os condutores. Então, como vimos, tem dois critérios de dimensionamento do condutor. Tem o critério da capacidade de corrente ou opacidade, né? Então, o tipo de isolação é PVC. O método de instalação é o 7B1 da tabela 10.8 do livro do Cavalim. Tá? Então, solução, cálculo da corrente de projeto. Então, qual que é a IPS sobre V? Potência aparente sobre tensão. A potência aparente é 5.400 volts amperes, dividido por 220, uma corrente de projeto de 24,5 amperes. Número de condutores carregados é bifásico, então são duas fases, dois condutores carregados. Escolha do condutor, consultando a tabela 10.10, coluna 6, B1, dois condutores carregados, obtemos o valor imediatamente superior a IP, ou seja, obtemos 32 amperes. Então, se consultarmos essa tabela, na coluna 6B1, dois condutores, o valor imediatamente superior à corrente de projeto, 24,5 amperes,
é 32 amperes. Então, para um condutor de capacidade de 32 amperes, temos que ter uma seção de condutor de fase de 4 milímetros quadrados. A solução 2 é pelo critério de queda de tensão do condutor, para dimensionamento da seção do condutor. Nós sabemos que o tipo de isolação é PVC do condutor. Tipo de circuito fase-fase, tá? Monofásico, né? Fase-fase, fator de potência 1, né? Φ igual a 0 e cosseno de 0 igual a 1. Né? Então, considera-se o valor mais próximo na tabela 10.22 para circuito monofásico, o fator de potência mais próximo na tabela é 0,95 e coluna 5. Tá? Então, a queda de tensão unitária é dada por esta fórmula aqui. ΔV é igual à queda de tensão no trecho, tá, em porcentagem, tá, vezes a tensão, no caso 220, dividida pela corrente de projeto, tá, em amperes, vezes o comprimento do cabo em quilômetro. Tá. Essa queda de tensão no trecho, veja a figura 10.11 no slide seguinte. Então, a figura 10.11, que essa figura aqui mostra quanto que deve ser os limites de queda de tensão em cada trecho, né, de uma instalação. No caso nosso, entre o quadro terminal e iluminação em tomadas ou motores, no caso aqui temos o chuveiro, uma tomada de uso específico, temos no máximo uma queda de 4%. Então a queda máxima aqui, nesse trecho, será de 4%. Ok? Então, adotando-se o máximo de 4%, né, vamos ter 0,04 vezes 220, dividido pela corrente do projeto, vezes o comprimento do cabo, dá 23,9 volts amperes vezes quilômetro. Consultando a tabela 10.22, coluna 5 do livro do Cavalim, obtemos 16,9 volts amperes vezes quilômetro. Valor imediatamente inferior a 23,9 volts ampere vezes quilômetro, que corresponde a uma seção de condutor de fase de 2,5 milímetros quadrados. Então, avaliando-se os dois critérios, adota-se o cabo de maior bitola, ou seção seja 4 milímetros quadrados para esse caso. Escolha do disjuntor. Para a escolha do disjuntor, deve-se levar em consideração dois fatores. Seu quadro de distribuição é ventilado e a corrente que circula pelos disjuntores não interfere na temperatura interna do quadro. Seu quadro de distribuição é totalmente vedado e a circulação de corrente interfere na temperatura interna do quadro e dos disjuntores. Esses dois fatores são levados em consideração. Então, temos que, para o disjuntor, para quadro de distribuição ventilada, temos essa equação, IP menor ou igual a N menor que Z. A corrente de projeto foi calculada em 24,5 amperes. O Z é que a corrente, a capacidade de corrente do condutor, nós vimos que é 32 amperes para 4 milímetros quadrados. Então, entre 24,5 e 32 amperes, que é a corrente nominal. Olhando pela tabela 2.3, obtemos que a corrente nominal do disjuntor é 25 amperes. Ok? Então, o disjuntor 25 amperes satisfaz a equação anterior. Temos aqui a tabela 12.3 de característica elétrica dos disjuntores, o NIC, né? No caso, disjuntor bipolar, né? A corrente nominal é 25 amperes. Esse é o disjuntor escolhido. A tabela 10.16 fala dos fatores de correção para agrupamento de circuitos ou cabos multipolares. Temos um circuito apenas, então o fator de correção é igual a 1. Então, a tabela 10.14, fatores de correção para temperatura ambientes diferentes de 30 graus. Né? Então, no caso nosso, é 30 graus que vamos operar. Então, o fator de correção também vai ser igual a 1 no caso do PVC. Então, no caso de disjuntor para quadro sem ventilação, tá?
devemos fazer um acréscimo de 10 graus na temperatura devido à circulação de corrente nos disjuntores. Então a temperatura utilizada é 30 mais 10, então vamos trabalhar com 40 graus. Tá? Se entrarmos com esse valor de 40 graus na tabela 10.14, teremos um fator de correção 0,87. Então a corrente do disjuntor, que era 25 amperes, terá que ser corrigida dividindo esse valor por esse fator de correção, devido ao acréscimo de temperatura. Então a corrente do disjuntor vai passar para 28,74 amperes. Bom, a corrente de projeto é 24,5. A corrente do condutor máxima, capacidade de corrente do condutor é 32. E a corrente do disjuntor tem que ser 28,74. Então o valor mais próximo seria de 30 amperes. A inequação é plenamente atendida, portanto, para disjuntor termomagnético bipolar de 30 amperes. Tá? Que é o valor mais próximo aqui do 28,74. E o condutor permanece o mesmo, ou seja, 4 milímetros quadrados. Então, caso fosse utilizado o condutor 2,5 milímetro quadrado, calculado para o critério de queda de tensão, a inequação não satisfaz. Portanto, o condutor também não é adequado, como nesse caso aqui. Os valores que devem ser lançados são disjuntores termomagnéticos de 30 amperes, e seção do condutor de fase de proteção 4 milímetros quadrados. Nesse exemplo 2, temos aqui um quadro de distribuição de potência, né? E várias tomadas, tá? Consumindo corrente. Temos aqui fase neutro, né? Então no caso é 127 volts, e um circuito apenas, e várias tomadas. Então, somando todas as potências aqui, vai dar 2.000 volts amperes. Tá? Então, pelo critério capacidade de corrente, né, condição de corrente, temos 2.000 volts amperes dividido por 127, 15,7 amperes, que é a corrente de projeto. Consultando a tabela 10.10, coluna 6, B1, 2 condutores, né, encontramos o valor 17,5 amperes. Para 17,5 amperes, imediatamente superior a 15,7, tá? Então a seção do condutor é 1,5 milímetro quadrado. No entanto, com o circuito de tomada de corrente, a seção dos condutores tem que ser pelo menos 2,5 milímetros quadrados, ou seja, 24 amperes. Pelo critério de queda de tensão, chegamos à conclusão também que daria um condutor de 1,5 milímetro quadrado. Mas como é o circuito de força, tomada de corrente, a seção tem que ser pelo menos 2,5 milímetro quadrado, ou seja, 24 amperes a corrente do condutor. Escolha do disjuntor. Como todos os quadros de distribuição para resistências não são ventilados, adotamos como temperatura interna 40 graus. Com ventilação, então consultamos a tabela 10.14 para 30 graus. Corrente nominal, tabela 12.3, valor imediatamente superior. Corrente do condutor, tabela 10.10, coluna 6, B1, 2 condutores, que dá 24 amperes. Tá? O FCA, tabela 10.16, um circuito só no eletroduto. Então esses fatores vão ser 1 e 1. Tá? A corrente do condutor é 24 amperes. A corrente de projeto, 15,7 amperes. Então, a corrente nominal do disjuntor vai ser 20 amperes, que é o valor mais próximo entre 15,7 e 24 amperes. Bom, se adotarmos um disjuntor sem ventilação, temos que usar o fator de correção que dá 0,87. Então, a corrente do disjuntor passará a 23 amperes, né? Aí a inequação não satisfaz. Tá? Então, precisamos mudar a seção do condutor de 2,5 milímetro quadrado para 4 milímetros quadrados. Aí, fazendo as contas, obtemos um disjuntor de 25 amperes. Tá? Entre a corrente de 32 amperes, que é a corrente de um
num cabo de 4 mm², 32 amperes, e a corrente de projeto é 15,7. Então a corrente nominal do fusível passará a ser 25 amperes. Portanto, a seção dos condutores deveria passar de 2,5 para 4 mm². Disjuntor termomagnético unipolar de 25 amperes e seção dos condutores 4 mm².